Olá, sou Henrique Machado, tenho 64 anos, tive um giste SDHB e esta é a minha história. Em 2003, agosto de 2003, estava a passar férias com a minha família e de repente vou ao mar, e eu gostava muito de nadar, e portanto começava a entrar no mar e ao sair comecei a nadar e chegava a meio e sentia-me cansado. Toda a gente me dizia porque é que não... Porque eu estava pálido, estava cansado, bastava subir 3 escadas que eu tinha que parar. Eu disse, meu Deus, eu estou a morrer, não sei o que é que tenho. Mas andava nisto, amanhã vou, é um erro. Até dezembro de 2003, então aí nessa noite caí, mas caí mesmo no chão, a minha mulher levou-me para o hospital. Entretanto, tentam fazer endoscopias, biópsias, e descobri que eu tinha um tumor de 4 centímetros, bastante grande. E depois em 2004, fevereiro de 2004, então sou operado. Tiraram-me o estômago todo, totalmente. Entrei em pânico ali, meu Deus. Eu não queria acreditar, meu Deus, queria morrer logo, eu disse, isto não está a acontecer. E foi a partir dali. Depois então venho para o São João, aquele processo de vais fazer isto. Então aconselhou-me a fazer quimioterapia oral, que é o tal Glivec. Foi o que eu fiz. Andei durante 5 anos, todos os dias, tomava essa medicação. E estava a ser vigiada por ressonâncias, PETs, fazia de meio ano o PET, ataque, e o outro exame, que é a ressonância. Ao fim de 5 anos, elas mandaram-me fazer ano a ano, ou uma ressonância, ou um PET, ou um ataque. Normalmente tem sido um ataque, porque o PET já é uma coisa mais acima, já é um PET mais rigoroso, ou um exame mais rigoroso, em que não é fácil fazer, porque é muita gente a querer fazer aquele PET. Quando eles desconfiam que há ali qualquer coisa na ressonância ou no TAC, que também não está bem, eles aproveitam e mandam-me fazer o PET. Mas é de ano a ano. Obrigatoriamente tenho que tomar a vitamina B12 todos os meses. É o que eu faço ainda hoje. Porquê? Como nós não temos estômago, não criamos a vitamina B12 é criada no estômago. Tudo aquilo que eu como não faz nada, não faz rigorosamente nada. Então tenho que tomar aquele suplemento, que é a vitamina B12, para eu conseguir essa, senão passo para o lado de lá. Dizem eles. O Dr. Gouveia era o meu cirurgião. Qualquer coisa que me acontecesse, ele disse-me que era ele que me operava novamente. E ele um dia lembrou-se, achou por bem, chamar a família toda, inclusive a mãe, porque eu tinha dito que já não tinha pai. Em 2014 ele foi lá alguém da Ipatimup, tirar sangue aos meus irmãos todos, para descobrir qual deles é que tinha. O resultado dos testes foi que nós éramos 8 irmãos e o resultado foi que, incluindo eu, 4 deles tinham a mutação e 3 não tinham. Eu tive o cancro, mas eles não tinham tido nada. E então foram todos submetidos a fazer taques e ressonâncias para ver se apanhava algum com o meu, ou um paraganglioma, um gisto, qualquer coisa. Mas não apanhou nenhum. Mas eles depois desistiram, porque o médico insistiu para eles continuar a ser vigiados pelo menos uma vez por ano. E eles, não ligaram. O meu filho ficou todo contente de não ter a mutação. A minha filha levou com a mutação, portanto ela foi altruísta, não quis ser mãe com a minha mutação. Acabou aqui. Mas ela não, se for mãe
vou fazer uma FIV, então veio ali à parte da genética, tentar, só que eles estavam a dizer que ia demorar muito. E a minha filha então optou por fazer um particular. E ainda bem, porque hoje está ali uma menina e agora voltou a fazer o mesmo. A FIV. Não, é uma história mais bonita, até, a minha até já não interessa nada, a história mais bonita é da minha filha, chorei mais por ela. Eu chorei mais por ela. E eu agora olho para aquela menina, mesmo assim pode ter outros problemas, mas à partida não tem a minha cena. Desculpando a expressão, mas não tem. Ela arrumou, ela quis acabar com a minha mutação. Termina aqui.